Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui iniciando mais uma live da ETCom, aguardando aí a chegada dos nossos convidados de hoje. Em breve estaremos juntos aqui para iniciar a nossa fala. Vi que a Michele já entrou. Michele, tudo bem? Mandar um convite aí para eu aceitar seu vídeo, para a gente já poder fazer o primeiro contato, falar um oi pro pessoal, enquanto o Thiago está se preparando. Oi, Michele, tudo bem? Olá, tudo bem, Renato? Tudo bem, seu vídeo está de lado. Você consegue virar o celular? Deixa eu vir lá. Eu estou tentando organizar aqui. Só um minutinho. Aham, tá bom. Opa! Opa, caiu. Vamos É lá, que o ficar de meu, lado a gente que tem. é que o meu Oi, suporte, ele não abre o tanto necessário para colocar ele em pé, mas não tem problema. Vou adaptar aqui. Só um minutinho. sem problema. Fala um oi pro pessoal aí, daí a gente passa pro Thiago fazer a abertura, Uma coisa por cima. Tá ótimo, tá bom? mas tranquilo. Acho que dá para escutar bem, né? Tá ótimo, tá ótimo. Bom, vou passar pro Thiago agora, encerrar seu vídeo, colocar o Thiago e aí a gente retoma daqui a pouquinho com você, tudo bem? Tudo jóia. Sejam Então bem-vindos, tá quem bom. estiver entrando aí. Valeu. Olá, Renato. Olá, Thiago, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, e com você? Tudo bem também, Que ótimo, ótimo. maravilha. Você está me ouvindo bem, Renato? Tá bem, tá bem. Para mim tá tranquilo o áudio. Que ótimo. Tá, vamos lá então, vamos dar abertura aqui, mais uma live aí da ETCom Contabilidade, trazendo nossos parceiros estratégicos para discutir um pouco dos temas do momento. Essa semana a gente está falando sobre desafios da liderança em tempos de mudança. E que mudanças, né, Thiago, nós estamos vivendo? Fala um pouquinho aí sobre o que isso traz para o comportamento das pessoas, das empresas e dos líderes em específico para lidar com tudo isso. Tá, legal. Bom, boa tarde a você, Renato. Boa tarde a quem está nos prestigiando ao vivo agora ou posteriormente assistindo esse vídeo. Eu acho esse tema muito interessante, Renato, porque todo mundo está passando por isso. Então, não é porque a minha empresa é grande ou pequena, profissionalizada ou não profissionalizada. Não é porque eu tenho mais ou menos formações de liderança ou, enfim, cursos afins. Não, nós estamos todos passando pelo mesmo processo. Claro que uns vão sentir de uma maneira e outro de outra. Porém, nós que trabalhamos com desenvolvimento humano, nós já conseguimos entender que, apesar de reagirmos em tempos diferentes e em profundidades diferentes, nós passamos por um mesmo processo, né? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, ou seja, como que esse processo funciona, qual processo é esse, quais são essas fases e quais características estão atreladas a estas fases, né? E eu acredito que tanto nós conhecendo os nossos padrões, ou reconhecendo onde nós estamos, quanto os gestores entendendo em que momento a equipe ou o colaborador está, ele pode ter uma ação, uma estratégia mais assertiva para que ele ajude a pessoa a passar por esse ciclo, porque fatalmente todos nós vamos passar. Com certeza. E aí eu já trago para você assim uma primeira pergunta, Thiago, aí uma preocupação que eu tenho. Quando a gente fala de mudança, né? Normalmente as mudanças que a gente provoca na nossa vida são mudanças um tanto quanto planejadas, né? Então, vou lá fazer uma faculdade, vou mudar de emprego, né? Vou buscar uma pós-graduação, vou escolher um casamento, ter um filho. São mudanças que
de alguma forma tem um nível de planejamento. Perfeito. O momento que nós estamos vivendo é um momento que não estava no planejamento de ninguém, assim, não tem plano de contingência, planejamento estratégico. Eu tenho falado com vários clientes aqui, né? Ninguém colocou no seu planejamento de curto prazo, médio prazo e longo prazo ter uma pandemia, né? Então, como é que fica aí essa história das fases da mudança? Óbvio, você já disse aí na sua introdução, né, que existe uma estrutura no comportamento, né, mas ela é de fato intensificada pelo momento que nós estamos vivendo, ou essa compreensão que nós vamos falar hoje, ela pode e deve ser levada para o resto da vida? Tá, boa, uma excelente pergunta. Até ela pode e deve ser levada para o resto da vida. Por quê? Porque quando a gente fala de comportamento humano e quando a gente fala de entender esses padrões, nós não estamos com o lastro apenas numa situação específica, tá bom? Então, quando nós estamos falando aqui de mudança, claro que isso reflete o momento que nós estamos vendo, óbvio, e vai servir muito para esse momento. Porém, isso pode ser espelhado, replicado para qualquer fase, para qualquer mudança, né? Então, eu costumo dizer, olha, você mudou a máquina que o seu colaborador vai trabalhar, né? Você colocou uma máquina melhor, um mouse melhor, ele vai sentir essa mudança, tá? Você mudou ele de local dentro da empresa, ele vai sentir. Ele mudou de cargo, mesmo que seja para um cargo melhor, né? Com maiores responsabilidades e um maior salário, ele vai sentir essa mudança. Consequentemente, uma pandemia de nível planetário vai passar por essa mudança. Mesmo porque, Renato, essa pandemia está refletindo em mudanças internas da empresa. De processos, né, procedimentos e mudança de cultura. Né? Nós temos visto aí vários especialistas falando aos 4 ventos que assim, o mundo não vai ser mais o mesmo depois dessa pandemia. Tiago, você está me ouvindo? Estou ouvindo. O seu vídeo começou a ficar rodando assim. O seu aqui também. A culpa de qual internet foi, a gente não sabe, né? Vamos retomar aqui, você estava falando da parte que eu ouvi, né? Sobre essa mudança de impacto mundial, né? Que está acontecendo. Exatamente, Então, assim, e essa mudança, ela vai refletir, então a gente vai ter, assim, uma era antes do Covid, no meu entendimento, e uma era depois do Covid, né? Por que as empresas não trabalhavam muito com home office, por exemplo? Bom, porque o mercado talvez não estava adequado, ou o mercado mesmo não aceitava. Agora o mercado foi obrigado a ir por este caminho, né? Então, por que as pessoas não pediam muito delivery? Porque elas preferiam sair de casa, mas agora estão obrigadas a ir pelo delivery. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o terreno mudou completamente, né? Então, se antes... uma coisa assim, nessa mudança em específico, eu gostaria só de citar rapidamente, né, a parte boa, né, que a gente está vivendo. Quantos pequenos negócios que achavam que o e-commerce era só para os grandões, só para os gigantes, e agora viram que esse é um universo que não tem como voltar mais, né? Tem vários especialistas chamando isso de um novo normal, né? O novo normal, exatamente. Eu tenho um amigo que diz, olha, quando o pessoal não tem grana para tomar uma refeição, para comer uma refeição, né, um prato feito, ele vai na pastelaria. Então, assim, existem opções, né? E quantas empresas que nós conhecemos que elas estão se reinventando, né? Atuando no mercado que está podendo trabalhar, né? Que são os mercados principais de emergência. Então, mudou. Então, o que nós vamos falar de hoje é algo que vai ser usado agora, que pode ser visto, analisado e usado agora, mas que pode também ser levado a vida inteira, porque especificamente nós estamos falando de comportamento de pessoas frente a um processo de mudança, tá bom? Quer seja de singularidade planetária ou quer seja de viés personalizado, pessoal. Tá, legal, Thiago. Então, convidar os participantes aí da live, mandem suas perguntas pelo chat. Thiago, não se preocupe com a leitura das perguntas, eu vou aqui conduzindo para você.
Então, vamos lá falar quais são essas fases da mudança, o comportamento que a gente deve ter em cada fase, como a gente reconhece essas fases, né? Vamos lá. Legal. John Fisher, um psicólogo norte-americano, ele se espelhou nas fases do luto. Não sei se aqui os nossos ouvintes conhecem as fases do luto, né? Mas é uma teoria da psicologia, onde as pessoas elas passam por um processo, né, semelhante, né, frente ao luto. Tá? E espelhando essa maneira, esse viés de enxergar, ele começou a estudar as mudanças dentro das empresas, as mudanças no meio corporativo. E ele observou que existia um padrão. Então, o padrão de mudanças, não específico de mudanças nas empresas, de mudanças dentro do ser humano. E nós podemos dividir esta fase em 4 etapas, tá bom? A primeira etapa, Renato, é a etapa da percepção, que é onde a pessoa percebe a mudança. Certo? Olha, a mudança não existia e agora está acontecendo. Está havendo o processo de mudança. É um momento de percepção. A segunda etapa, e eu já vou me especificar aqui em cada etapa daqui a pouco, é a etapa que eu chamo de disrupção. Que é isso? É quando os motores começam a esfriar. Tá? Por quê? Porque a performance começa a cair, a motivação interna começa a cair frente à mudança. Tá bom? A terceira fase é a fase de retomada, que é quando as pessoas elas entendem que aquilo vai ser mesmo efetivo, que ela vai ter que passar por aquilo, e aí ela começa a ter um comportamento agora de retomada de performance, de retomada de automotivação. E a quarta fase é a fase de reequilíbrio, que é quando ela volta naquela performance que ela estava antes do processo de mudança. Quais são as características em cada fase? No início, Renato, no primeiro momento, há uma certa expectativa e ansiedade. Então, todo mundo sabe que mudança é positiva, mas ninguém quer mudar, ou ninguém quer passar pelo processo de mudança, porque o processo de mudança é doloroso. Tá? Então, um processo de ansiedade e de um pouco de felicidade ocorre logo no início. Mas depois começa a vir o medo. Por quê? Porque a pessoa não sabe calcular as consequências daquela mudança. E por não saber, então ela passa a ter medo do desconhecido. Então, onde entra o medo. E aí nós temos um problema, porque nesse processo, o gestor ou o empresário, ele pode perder o colaborador. Por isso que é interessante ele começar a entender isso. Por quê? Porque se a pessoa ficar com medo, ela pode ir para uma negação. Uma negação no sentido de que, isso não é comigo, não, a mudança não aconteceu, não, se eu continuar fazendo do mesmo jeito, ou se eu continuar pensando do mesmo jeito, vai dar tudo certo igual, né? E aí ele pode perder. Perder não no sentido de ter que desligar o colaborador, não. Perder no sentido de perder esse cara de performar. Entendeu? Porque esse cara agora entrou numa zona de conforto muito negativa e é muito difícil tirar ele de lá. Tá bom? Esse é o final da primeira fase. Na segunda fase, nós temos algumas características como medo, a ameaça, a pessoa se sente ameaçada e culpada. Tá bom? Por que culpada? Né? Como você colocou no início da live, quem é que programou uma pandemia? Né? Ninguém colocou isso no seu plano, seu planejamento, né, de 2020, né, passar por uma pandemia. Mas muitas pessoas não se programaram para qualquer coisa. E aí que ela pode começar a se sentir culpada. Cadê meu fluxo de caixa legal? Cadê minha reserva de emergência? Cadê meu plano B? Puxa, eu não tinha nada disso, né? Então a gente pode pensar aqui, quantos empresários brasileiros têm essa cultura ou têm essa prática? Então ele pode começar a se sentir, puxa, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. Puxa, por que eu não fui para online ainda? Porque, como você comentou, né? Por que o meu e-commerce ainda não está funcionando? E aqui é um outro momento de cuidado, que é o final da segunda fase, onde a pessoa ela pode se desiludir ou ela pode entrar no processo de depressão. E aí ela entra numa reatividade, ela não faz nada. E aí, fatalmente, por não fazer nada, né, ela estagna. Né? E pode vir, infelizmente, aqui falando de negócios agora, com empresários, né, pode vir a falir o negócio, a fechar o negócio por conta dessa estagnação. Porque ela ficou presa para essa depressão. A próxima fase, que é a fase de retomada, ele começa a pensar, não, peraí, alguma coisa pode ser feita. E é aí que eu acho muito, muito importante o papel do otimismo. Qual é o papel do otimismo? Eu tenho dito isso nas minhas lives, tá? Ser otimista não é a pessoa
olhar com o mundo todo cor-de-rosa, né? Ter a síndrome de Poliana, né? Tudo vai ficar bem, tudo vai ser legal. Tá? Isso não é otimismo, tá? Otimismo é você ter a consciência de que isso é temporal, é pontual e é passível de você ter uma ação em cima disso. Esse é olhar o otimismo no conceito moderno de otimismo, tá bom? Então, se é pontual, se é temporal e se eu posso fazer alguma coisa, aí vem a segunda pergunta. O que eu posso fazer, então, a esse respeito? Frente à mudança de processo interno na empresa ou mudança cultural, esse questionamento, então, começa a reaquecer o motor, que aí quando a pessoa entra nessa terceira fase de retomada, de reaquecimento. Legal, o que eu posso fazer? Onde eu devo mudar? Então, o que eu preciso abandonar? Né? E o que eu preciso absorver desse novo contexto, dessa nova fase? Puxa, mas eu não entendi que mudança era positiva, eu não entendi que mudança é algo legal. Então, mesmo que o colaborador ou o gestor não tenha essas respostas, Renato, ele precisa fazer essas perguntas e tentar entender. E aí, a dica que eu dou, se você não tem resposta, vai atrás de quem tenha. Vai atrás de um empresário que é um amigo seu, que alguém está passando pela mesma dor. Existem fóruns, existe muito material aí gratuito na internet, existem lives, existem YouTube, existe blogs, existe podcast, existe muita coisa. Muitos especialistas falando. Vai acessar essas informações para que você consiga, num brainstorming individual, né? Se você não tiver a oportunidade de fazer no coletivo, né, você pensar fora da caixa, né? E aí a pessoa começa a retomar, e aí gradativamente ela vai aceitando esse processo. E quando ela entra na quarta fase, que é de reequilíbrio, né, de performance, é quando, legal, tudo funciona bem, ela já absorveu o processo de mudança, porque ela entrou em ação, né? E aí você tem a pessoa fora do perigo, porque você já não consegue perder ela já em mais nenhum momento. Ela está preparada para o próximo nível, para a próxima mudança, não para a próxima pandemia, pelo amor de Deus. Tá. Legal, Thiago. Vamos lá, para a gente, é um tema muito, muito interessante, né? Para a gente manter o pessoal conectado aí, né? E talvez dar elementos para que eles possam buscar mais, né? Como é que é o nome do pesquisador que está servindo de base para essa live? Legal. O pesquisador é John Fisher, tá? John Fisher. Ele desenvolveu essa teoria, se não me engano, em 2003, e em 2012 ele acabou de aperfeiçoar. Então a gente está falando de estudos recentes, nós estamos falando aqui de um não é nenhum filósofo de antes de Cristo, tal, que vem lá, quem é você? Não, nós estamos falando de comportamento no século XXI. No século XXI, e nós estamos falando de alguém que teve como laboratório o mundo corporativo mesmo. Então nós estamos aqui, a convite seu, né, falando com talvez a maioria empresários, né, mas nós estamos falando de um cenário que foi estudado dentro das empresas, dentro do mundo do business, do executivo, né, do corporativo, né? Porém... Tá, legal, só para deixar claro aqui que nós estamos ao vivo na internet, né? Então eu não sou contra os filósofos antigos, é só uma questão de trazer para o contexto da nossa live. Eu entendi. Né? Nós temos uma pergunta aqui já do Alex, da 3G Construções. Bacana. Ele fala que gostaria de saber se, além dessa real necessidade do home office, que veio para ficar, óbvio, né? As pessoas conseguirão trabalhar mais motivadas, ou você vê que novos problemas de convivência surgirão por estarem todos dentro de casa? Uma excelente pergunta. Obrigado, Alex, pela sua pergunta, pela sua audiência. Com certeza virão problemas, porque nós estamos falando de mudança, né? Eu estaria sendo aqui muito, muito infantil se eu dissesse que não. Agora, isso vai depender de vários fatores, Alex, N fatores. Vai depender da pessoa que foi para o home office, vai depender das pessoas que estão ali participando daquele home office, né? Em outras entrevistas que eu participei, eu deixei muito claro que o ambiente é muito importante. Então, ter um canto seu é importante, ter um espaço seu é importante. Inclusive, algumas empresas estão prestando esse tipo de serviço, né? De ajudar as pessoas a terem um cantinho, né? Um home office, né? E ter um alinhamento de expectativa, Renato. Assim como acontece nas empresas, onde há reuniões e nós passamos por reuniões de alinhamento de expectativa, é importante isso acontecer em casa.
Em conversas francas, olha, legal, então vamos respeitar o horário, vamos estabelecer algumas regras, vamos estabelecer turnos, porque em muitas casas há crianças, a minha, por exemplo, tem uma criança de 3 anos, né? De repente, agora estou no meu escritório, mas de repente eu estou trabalhando alguma coisa assim, abre a porta, entra, a mãe sai lá atrás e vem. Aquela ideia do home office, do filme hollywoodiano, né? Sentado no sofá, de pijama, né? Com multitelas lá, tudo touchscreen, isso aí não é verdade, né? Olha, estamos vivendo... Não é, né? Assim, pode falar. Essa questão de convivência, né, que o Alex bem pontuou, você trouxe um olhar da convivência, da produtividade ali dentro de casa, né? Eu busco um outro olhar aí como empresário. Legal. Né? Então, a gente está acostumado, o pequeno empresário, acho que é o nosso grande público aqui, a gente está acostumado a fazer a gestão dos processos, das pessoas, dos resultados, das entregas presencialmente. Né? E aí, quando eu tenho a minha equipe agora trabalhando de home office, a convivência, né, a construção de relacionamento com essa equipe também muda completamente, né? Muda completamente. Então a comunicação vai ser muito melhor, ou precisa ser muito melhor desenvolvida. A parametrização precisa ser muito bem feita, e não então, trabalhar em cima de planilhas, de relatórios ou de documentos, né? Então coisas que eram muitas vezes apenas verbalizadas, né? Tipo, combinadas no fio do bigode, né? Para que as empresas evitem esses processos. Ah, mas eu não sabia. Ah, mas poxa, quando você falou, cortou. Eu não escutei essa parte, sabe? Para evitar esse tipo de interferência, vai ser importante, sim. Muito bem colocado a sua perspectiva, Renato. Por quê? Porque a mudança também vai aparecer na hora de você cobrar resultado, na hora de você medir o resultado, na hora de você acompanhar o resultado. Não vai dar para você passar lá, bater na porta do cara, né? E ver, e aí, tá dando certo? Tá funcionando, funcionando? Vai ter que ser na base do e-mail, para ficar registrado, ou na base do WhatsApp, enfim. Com certeza. Não, muito bacana. A gente tem uma pergunta do João Alberto aqui. Ele está trazendo o assunto dos governantes, né? Como é que você pensa que os governantes estão planejando esses movimentos de mudança? Aí, como nós empresários... eu acredito que em nenhum projeto político de gestão de cidade, estado ou país estava previsto alguma cláusula lá de fazer gestão de uma pandemia nesse nível, né? João, obrigado também pela sua pergunta e audiência. É João, né? É João, né, Renato? Isso. João. É uma pergunta até um pouco perigosa, né? Porque... Vamos lá. Mas já me fizeram essa pergunta. O que eu digo? As pessoas, elas não levantam da cama, João, para se ferrar. Elas não levantam da cama para se dar mal, elas não levantam assim. Uma parcela muito pequena das pessoas são malvadas, sabe? Que querem mal, que querem coisas negativas. Onde eu quero chegar com isso? É que as decisões, elas são tomadas baseadas nos princípios e nos valores que a pessoa carrega. Então, muitas vezes, as divergências estão onde? Apenas em o que está pesando para a pessoa. Então, quando você vê algum governo, né, ou alguma autoridade tomando uma decisão focada na saúde, é porque a saúde para aquela pessoa é um valor, ou para aquele gabinete é um valor muito forte. Quando você vê algum governo tomando alguma atitude ou alguma estratégia focada na produção, na economia, é porque ele está preocupado mais com a economia do que com a saúde. E muitas vezes a gente senta na cadeira de juiz, né, e fica julgando, poxa, fez isso, fez aquilo. E aí, vamos parar para pensar. Na primeira frase que eu falei, respondendo a sua pergunta, ninguém quer errar. Então, por mais que a ação ela não seja alinhada ou concordada pela maioria ou pela minoria, muito provavelmente a pessoa está querendo acertar. Muito provavelmente ela está querendo acertar. Só que o viés dela, ou o peso que ela está dando, é diferenciado de um outro partido político, ou de um outro gabinete, ou de uma outra casa. Entendeu? Então, como o Renato bem colocou, do plano de governo para 2020, isso não foi colocado, né? Então,
eles estão tentando dançar conforme a música. Aí eu faço um desafio para você, João, né? Porque assim, se a gente gastar energia, a não ser que nós tenhamos aqui uma postura política, né? Um trabalho político, né? Talvez seja interessante a gente sair do papel de juiz e entrar no papel de ação. Então, de fazer, tá? Essa é a regra? Legal, vou respeitar a regra. Se foi bom ou se foi ruim, vamos discutir, mas com um foco um pouco menor. Porque talvez, João, a história vai nos mostrar daqui a alguns anos ainda onde foi certo, onde foi errado, ou qual foi a estratégia, ou o que estava por trás das coisas, né? E quando a gente fala de política, eu brinco assim, às vezes a gente é carta marcada e não sabe, né? Às vezes as coisas já estão desenhadas e a gente aqui na ponta, a gente não está sabendo, né? E aí a gente fica gastando energia com coisa, a não ser que a gente tenha um trabalho político mesmo, né? Ou queira exercer a cidadania, né? A gente fica aí gastando, às vezes, tempo, energia e relacionamento, né? Com coisas que às vezes já está tudo desenhado, tá bom? Tá, legal, Thiago. Nós estamos avançando aí os 25 minutos já da live, o tempo passa voando, né? Passa mesmo. Eu vou fazer mais uma pergunta para você, para a gente fazer uma contextualização aqui. Vou convidar a Michele para já fazer o convite de participação. A gente troca o vídeo daqui a pouquinho. Perfeito. E aí no final você volta para responder mais perguntas, tá ok? Eu vou ficar... Você falou das 4 fases, né? Pode falar. Pode falar, Thiago. Eu ia falar que você é muito breve na resposta para a Michele poder participar. Ah, tá, ok. Então, assim, você falou das 4 fases, né? E a Queca Martins, ela traz aqui uma pergunta bem interessante, que já está planejando uma nova mudança, né? A pergunta dela é: como atrair um público para bar e restaurante na reabertura dos estabelecimentos? Porque nós vamos ter um novo medo, né? Uma nova mudança. Será que as pessoas vão querer sair de casa e frequentar lugares públicos lotados, né? Aí eu até extrapolo a pergunta para casas de shows, cinemas, etc. Tá. Kika, né? Muito obrigado também. Olha só. Queca, desculpa, Queca. Muito obrigado. O ser humano, ele é social. Isso é da natureza dele, tá? Ele é social. Claro que as relações sociais, elas estão mudando. Mudou muito com o virtual, com o mundo virtual, e também vai mudar. Mas observe alguns países asiáticos, tá bom? Eles têm culturas um pouco diferentes, né? Então eles deixam o sapato, algumas culturas deixam o sapato fora de casa. Elas não cumprimentam com o toque, justamente para não haver contaminação. Quando há alguma doença, as pessoas já usam máscara. Então, assim, eu acho que as pessoas vão voltar a frequentar, vai voltar a ter, mas talvez com alguma mudança. Ou uso de máscara, ou uma restrição ou outra. Talvez, Renato, o governo mesmo vai começar a voltar a esse convívio, né, essa possibilidade, mas com algumas restrições, né? Então, um número limitado de pessoas, até nós passarmos por isso. Agora, como atrair é você alinhar o seu discurso trazendo segurança para o seu público, Queca. Tá? Então, por exemplo, você mostrar para o seu público que você está consciente disso, que você está consciente dos riscos, e mesmo funcionando, né, você está com algumas ações, né, como talvez dispensers de álcool em gel, né, ou uma preocupação com a limpeza, né, ou distanciamento entre as cadeiras. E casa de show, aí fica um pouquinho mais complicado ainda, né, Renato? Aí, com certeza. Bom, sempre vai ter um jovem aí, né? Uma galera da night querendo aproveitar, né? Mas com certeza vai mudar. Certeza. Não vai ter jeito, né? Jeito. Thiago, obrigado pelas considerações nesse início, né? Vou passar agora para a Michele, para ela fazer as considerações dela e a gente retoma aí nos 10 minutos finais. Vou ficar aqui assistindo de camarote. Obrigado. Tá, até daqui a pouco, Thiago. Até. Oi, Michele. Renato. Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Tudo bem. Michele, vamos lá. Você, como sócia diretora da Êxitos RH, a unidade aqui de Americana, né? O Thiago estava falando aí das questões comportamentais, né, tanto dos líderes quanto dos próprios profissionais, né? São várias fases, cada pessoa tem a sua fase. Como você vê aí no universo das contratações, da gestão de pessoas, essas mudanças que estão acontecendo, né?
Porque eu acho que as empresas vão mudar completamente o jeito de procurar profissionais. Sim, com certeza, Renata. E, inclusive, nós aqui na Êxitos também estamos mudando a nossa forma de trabalhar, né? E buscando aí novas oportunidades dentro do mercado, coisas que antes nós nunca pensávamos em fazer, hoje se tornou uma realidade, né? Como até o estava falando o Thiago Batista sobre o trabalho home office, foi uma pergunta muito interessante feita aí, né? E como estar home office talvez se adequar às situações dentro, né, do lar, com a família. E isso é muito importante para o colaborador também, ter essa sensação de que ele está sendo produtivo, né? Porque aí, estando em casa, às vezes, os colaboradores, eles se perguntam, será que eu estou sendo produtivo o mesmo que eu estava sendo dentro da empresa, né? Será que tudo que eu fazia, eu consigo fazer em casa na mesma proporção? Ou as entregas estão sendo feitas da mesma forma? Então, até dentro desse cenário, né, e o Thiago trouxe um tema muito interessante, eu vejo que vai haver uma cultura de mudança muito grande, tanto dentro das empresas, né, que é saber lidar com essa nova situação, né? Todas as empresas estão passando por esse momento em optar por estar esperando, né, ou realmente agir, né, reagir. Eu acho que é importante esse ponto de sentir que faz sentido para a sua empresa mudar, né? Ou talvez ela buscar novos formatos e se alinhar nessa nova realidade. Então, assim, dentro do RH, tanto para os profissionais, isso também é uma grande dificuldade e também gera questionamentos, né? Então, quem tiver perguntas podem ir fazendo. E eu acho importante essa troca, porque os candidatos hoje, eles também têm insegurança, da mesma forma que a empresa sente essa insegurança. Será que eu vou contratar agora? O candidato também se pergunta, mas será que eu vou para uma entrevista agora? Então, assim, mesmo sendo online, tudo tendo mudado, é importante falar que a cultura de mudança, nesse momento, vai fazer total diferença, tanto para a empresa quanto para os profissionais. Então, tudo que o Thiago falou, né, do ciclo, é uma verdade, né? Todos nós, em algum momento, a gente se depara com essas situações, tanto na vida pessoal, né, quanto de trabalho. O que você tem feito para mudar o resultado, né, que você não está dando ou que você está buscando fazer diferente, né? E eu trago também algumas reflexões, destacando aí que nesse momento, mesmo estando em casa ou até nós nos reinventando, nós sentimos que a internet entrou muito na nossa vida, né? Tanto que está aí fazendo o load aí, com certeza é muita gente usando ao mesmo tempo. E isso traz uma sensação de que preciso também estar conectado, né? E saber a realidade. Então, o que nós precisamos fazer diferente hoje, que é o que o Thiago estava falando, tanto como empresa e como profissional, né? Para que isso aconteça e a gente consiga fazer uma curva positiva, né? Tá, vamos lá, já tem aí, o pessoal está perguntando, né? A Queca Martins, ela traz uma pergunta muito importante. A gente vem de uma cultura CLT, né? Trabalho 44 horas semanais, e a gente teve recentemente a reforma trabalhista e ela possibilitou aí 20 e tantas diferentes maneiras de contratação. Ela está fazendo uma pergunta especificamente sobre o trabalho intermitente. Você, como empresa de RH, você já tem algum dado, alguma percepção do aumento desse tipo de contrato de trabalho? Eu posso dizer para você que essa modalidade CLT, que era uma realidade muito forte aqui para a gente no Brasil, e até mesmo que nós, como os profissionais, eles buscam muito esse tipo de contratação, a reforma ela veio, isso mudou muitas coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, as pessoas não estavam, né, com essa sensação de que o que é melhor para eu fazer, para eu buscar um CLT, um PJ, qual é a melhor modalidade, né? E como a Keka fez a pergunta, eu acho que é importante, sim, nós conhecermos as modalidades e entender no cenário atual o que faz sentido para você como profissional referente ao que você está buscando. Depende muito, né?
Hoje a gente também vê novas funções aparecendo, né? Novas oportunidades de vagas que antes nós não buscávamos, né? Então, novas profissões estão surgindo. Então, assim, como surgiu novas profissões, novas formas de trabalhar, também essa nova modalidade ela vai vir com muita força. Então, que eu acredito que isso vá... hoje eu tenho um dado e posso dizer para você, até em buscas que eu tenho feito, que isso está mudando muito, né? Em números ainda não sei te mensurar exatamente, porque o RH eles também está passando por uma transformação muito grande hoje. Nesse quesito, né? A presença é muito importante. As empresas buscavam profissionais de uma forma presencial e hoje no mundo online isso também precisa acontecer virtual. E você conhecer um profissional e ele já começar trabalhando da casa dele, você tem essa confiança. Então, assim, essa é uma dúvida que todos os empresários sentem, né? Será que eu contrato agora? Eu espero isso passar, mas quando vai passar? Né? Politicamente, nós não sabemos quando isso vai terminar. Né? Então, é uma questão de saúde, eu acredito que saúde sempre em primeiro lugar. Então, buscar gerar um equilíbrio, né? E voltando aí o que a Érica perguntou, a Queca faz muito sentido o trabalho intermitente, faz o CLT e também faz o PJ e as outras modalidades que estão vindo com força agora para que o mundo se retome, né? Eu acho que tudo vai mudar e isso também vai vir bastante à tona agora. Tá, eu vou juntar duas perguntas aqui, porque eu acho que elas se complementam, né? O Thiago já falou um pouco sobre isso, né? Nós vamos viver um novo normal a partir de agora, né? Dizer, não tem volta ao passado, né? E saber o seu direito, né? Que é um canal no YouTube que a gente segue aí da advogada, que é do Beni de Campinas, o sobrenome dela é Cirineu, eu esqueci o nome dela agora, desculpa. Ela pergunta, você acha que vai aumentar a oferta em trabalho home office após a pandemia? Então as empresas vão procurar mais isso? E aí eu complemento com a pergunta do João Alberto, né, que fala sobre a forma de contratação. Então, se as empresas vão procurar mais o trabalho home office, né, e se a gente tem uma necessidade que a pessoa que vai ser contratada vai começar a trabalhar sem ter ido à empresa, né, sem conhecer a cultura da empresa, essa forma de contratação de colaboradores, ela também vai ter que ser mais dinâmica, né? Você falou um pouquinho da entrevista online aí. Como é que você está vendo isso? Aumento de oferta home office, forma de contratação? Sim, isso tem aumentado muito. A forma de contratação tem mudado também pela incerteza do mercado também. A questão de ser CLT hoje traz uma segurança, talvez, né, a curto prazo para o profissional, né? Mas a empresa ela está nesse momento de insegurança, né? Tanto econômica quanto da situação atual. Então ele também está numa posição de querer talvez buscar um profissional num formato diferente. E isso está acontecendo. Faz muita menção também a essas mudanças que nós estamos vendo acontecer, né? Todos os dias nós ouvimos novidades. E isso, sim, traz um ponto que eu falo sempre que o que eu preciso fazer nesse momento para que eu possa estar fazendo certo ou para que eu possa mudar. Eu acho que nesse momento o que você precisa olhar é para o lado, né? Porque no dia a dia, quando nós estamos trabalhando num formato normal, né? No passado, que eu já falo que é passado, né? Não é mais realidade e não vai ser o futuro. Então, no passado, nós trabalhávamos, né, todos os dias sem olhar muito ao lado. Então, hoje, o importante é que nós possamos olhar para o lado e ver o que pode ser feito de diferente, que pode também ajudar o meu negócio. Ou como candidato, né, como profissional, como eu devo agir numa entrevista, ou pedir, ou falar, para que eu seja reconhecido e entendido com o meu potencial. Porque como não estaremos presentes, né? Eu tenho que ser muito claro no que eu vou falar. Eu não posso falar algo que traga dúvidas se eu posso ser confiado, né? Se eu posso confiar em você ou não. Então, assim, essas incertezas, elas existem, mas elas trazem também um momento novo para o nosso formato de contratação e até para o nosso formato de trabalho, aonde o custo vai ser menor para a empresa, né? Então, a gente tem que ver os lados, né? E como esse profissional vai se comportar, né? Que o brasileiro,
também tem uma situação de estar sempre bem com tudo, e tem um jeitinho do brasileiro. Então, assim, nós precisamos garantir as entregas. Então, tem algumas metodologias, Renato, que eu sempre falo, né? Por exemplo, uma metodologia Agile, uma metodologia específica que possa trazer para você uma sinergia entre a equipe, ela traz um momento de interação em grupo. E eu sempre falo, né? Tente sempre continuar as atividades como se você estivesse no trabalho, como se você estivesse sentado na sua cadeira do seu serviço. Então, se tinha uma reunião que vocês costumavam fazer, continue fazendo no formato online. Se tinha uma atividade, né, que é comemorar o aniversário de um amigo de trabalho no dia de aniversário. Como que eu comemoro se ele está na casa dele? Vamos comemorar, vamos entrar todos numa reunião e falar parabéns, mostrar para ele que ele é importante. Então, assim, estar sendo visto importante para a empresa e o funcionário, né, o colaborador também mostrar a importância dele, faz toda a diferença nesse formato e modelo novo. Tá, legal. Nós estamos falando aí que esse movimento de mudança vai trazer também a necessidade de movimentos comportamentais, né? E no que diz respeito ao profissional que está buscando o mercado de trabalho, a gente está falando aí do desenvolvimento de novas competências e habilidades. Eu vou juntar novamente duas perguntas aqui. O Alex, da 3G Construções, ele faz uma afirmação primeiro, né, dizendo que a interação entre colaboradores de multinacionais de outros países irá aumentar, e com isso a exigência do inglês também vai ter que ser maior do que já é a pergunta dele, né? E o Hildon Maffi, ele pergunta sobre a importância do conhecimento específico em TI. Então, todo mundo foi forçado aí para o universo digital de uma hora para outra. Você acha que o desenvolvimento de competências e habilidades na área de TI vai fazer diferença nesse tempo pós-Covid? A nova geração, né, nós vemos que obrigada pelas perguntas, inclusive, né, queria agradecer e ao mesmo tempo dizer que isso vai acontecer de forma natural para nós, os nossos filhos, né, eles já vêm com uma bagagem de TI muito diferente da que nós viemos, mas nós precisamos sim, né, estar atualizado e hoje para contratar, é importante que a pessoa tenha, né, esse conhecimento de internet ou de ferramentas específicas, né, para que ele possa ser considerado. Eu tenho situações de candidatos que eles não sabem manusear uma ferramenta como um Zoom ou até mesmo o Instagram. Então, como eu consigo falar com esse candidato, considerar ele, visto que ele também, né, tem um perfil interessante, faz sentido, né, talvez essa posição para ele. Então, as pessoas precisam começar a parar de olhar, né, para o cenário só econômico e buscar novas formas de aprendizado, né, porque hoje também é possível fazer muita coisa online, muitos cursos estão gratuitamente disponíveis na internet. Então, se quiserem até depois me buscar, eu posso passar alguns sites que estão disponibilizando cursos, treinamentos. E, Renato, hoje, se não estivermos extremamente atualizados com esse ponto, podemos perder oportunidades interessantes. Então, é importante o TI, sim, agora veio à tona, né? Não teria como. As novas profissões, elas são muito ligadas a essa área de TI. E até mesmo para que as pessoas possam estar no mundo online. Então, elas precisam aprender a se conectar, né? Então, aprender essas ferramentas é muito importante nesse momento. Então, eu sugiro que as pessoas façam uma reflexão se isso não é uma hora boa também para começar a aprender. Muito bom. A gente tem mais uma pergunta aqui do João Alberto, né? Na verdade, ele contribui com a tua fala, né? Então, é o momento de fazer investimentos pessoais, buscando evolução constante, né? Exatamente. Evolução constante. Hoje, quando a gente olha para dentro de casa, nós vemos o quanto é importante nós evoluirmos como pessoa, né? Resiliência, aceitar que estamos, né, em conjunto. Normalmente nós saíamos, né, e certas coisas nós não passávamos. E hoje, dentro de casa, a gente tem que conviver e viver, né, o mundo empresarial e o mundo familiar ao mesmo tempo, né? Então, eu dou uma importante dica que foi, né, o que foi dito anteriormente à pergunta, né? Precisa ter um lugar específico para você trabalhar,
não é interessante que você tenha uma mesa na sua sala onde todo mundo, né, costuma estar, porque você vai atrapalhar ou eles vão te atrapalhar. Então, fazer as crianças entenderem que eu estou num momento de trabalho e em X minutos eu vou estar com você 5 minutos, né, que é importante para o funcionário também fazer, né, levantar-se um pouco, porque a gente entende também, aumentou-se as dores nas costas, aumentou-se várias coisas, queixas aí de pessoas que estão tendo dificuldades nesse momento porque precisam ficar muito tempo sentado. Então, levantar é importante, fazer a família entender que é um momento de trabalhar, é um momento de estar com eles, é um momento do almoço. Isso faz total diferença. E as empresas, né, buscarem um formato diferenciado de encontrar esses talentos, e nós estamos tratando também, né, buscando ajudar quem nos procura, e isso é um momento de aprendizado para todos nós. Então, não tem uma receita pronta para passar, mas eu digo que quem quiser estudar agora vai ter vantagens lá na frente. Tá, excelente, Michele. Eu vou deixar uma última pergunta aqui e depois vou passar para as suas considerações finais. Né, o tempo voa, a gente tem mais 15 minutos de live só. Uau! E aí depois eu volto para o Thiago. Eu estava dando aula para uma turma de pós-graduação e o pessoal estava falando, né, ali um grupo de funcionários, não de empresários, né, buscando especialização na área da qualidade, e eles estavam falando assim, poxa, professor, a gente em home office está tendo que trabalhar muito mais do que a gente trabalhava antes, porque a gente continua tendo que entregar a mesma coisa e em casa o trabalho não rende, então a gente tem que ficar até tarde trabalhando, porque tem que esperar as crianças dormirem, porque, né, dá preguiça, porque está na televisão, porque tem barulho, porque vários motivos, né? Então, o home office, ele provoca nas pessoas a necessidade de buscar aumento de foco, comprometimento, disciplina, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e fizesse suas considerações finais. Ah, legal. Ótima pergunta, ótimo ponto, né, a trazer, que dentro de casa, tudo isso que nós falamos que acontece, isso é uma realidade. Então, assim, como eu faço para me concentrar? Existem técnicas que nos ajudam a se concentrar mais, né? E dentro de casa, é importante, assim, separar mesmo. Precisa separar uma coisa da outra, senão você não vai ser produtivo e você passar do seu horário de trabalho não é uma boa opção, né? Eu falo que você tem que ser produtivo no horário que você está designado a trabalhar, como era dentro da empresa. Então, se você está precisando mudar esse horário de trabalho, você precisa rever a forma com que você está conduzindo tudo isso, para que no final do dia você ainda não tenha a sensação de que você não foi produtivo e você não conseguiu atingir os objetivos esperados. Então, assim, a sugestão principal é separe um espaço, né, na sua casa onde você vai fazer o trabalho. Entenda que se você tem filhos, os seus filhos precisam entender esse seu momento, né? Então, precisa se conversar com as crianças e deixar claro que eu estou trabalhando e vou fechar a porta, então, por favor, né, entenda esse momento. Não é fácil, eu falo que não é fácil, porque eu tenho uma de 5 anos e eu sei que não é nada fácil, tá? Mas, assim, existindo uma conversa, é possível se adaptar e buscar resultados até melhores do que os que nós tínhamos dentro da empresa. Isso é muito possível, né? Nós conseguimos uma concentração maior quando a gente faz isso. Nós conseguimos melhores resultados, isso é fatal. E temos... sobra tempo. É incrível, Renato, mas usando técnica sobra tempo. Se você quiser depois, eu posso deixar a sugestão aí, chama uma técnica chamada Pomodoro, não tem nada a ver com massa de tomate, mas eu sempre faço sugestão dessa técnica. Porque... Deu até fome agora. Não é um macarrão, mas ajuda muito a você fazer a gestão do seu tempo e você garantir que dentro de certo período você vai ser produtivo. É isso que nós precisamos focar e também buscar nos atualizar, né? Que esse tempo precisa existir para que a gente consiga se adaptar às mudanças. Pô, legal. Muito obrigado, Michele. E fica aí a ideia já para uma live futura falando sobre Pomodoro e não é molho de tomate. Pomodoro. É uma técnica de foco. Resiliência. Tá? É isso aí. Vamos
fala aí pro pessoal, né? É hora de investir, desenvolvimento pessoal, não tem jeito. Agradeço muito sua participação aqui com a gente. Eu que Tá? Vou voltar agradeço. lá para o Thiago Batista, né, para a gente dar os encerramentos com ele. Lembrando que esse vídeo vai ficar no Stories da ETCOM por 24 horas, né? E depois a gente vai colocar ele lá no nosso canal do YouTube para que todo mundo possa acompanhar. Tá bom? Muito Legal, vou obrigado mais uma vez, compartilhar. Michele. Obrigada, Renato. Olá, Renato. Tudo bem, Thiago? Vamos lá. Discussão muito boa, né? Muita mudança acontecendo e a gente precisa se adaptar. E eu vou voltar com você já com uma pergunta. Você Vamos falou lá. aí de 4 fases, certo? Exato. Certo. Essas fases se comportam do mesmo jeito para todas as pessoas? Tem como a gente acelerar, por exemplo, para a gente pular a fase do medo e ir direto para a fase da aceitação e começar a crescer de novo? Legal. Não acontece igualmente para as pessoas, elas são distintas, porque os sentimentos, eles ou provocam ou são frutos de alguns diálogos internos, tá? Então, frente a uma situação, você possui algum diálogo interno, né? São processos neurológicos, e aí isso pode gerar algum sentimento, ou o contrário, o sentimento pode gerar um diálogo interno. Mas a questão é que é diferente, então é muito individual. Então, tem pessoas que vão passar por isso, né? Vou dar um exemplo bem exagerado aqui. Não, o vento está soprando para esse lado, cara, vamos ajustar a vela do barco e boa, e vamos seguir. Né? Então, para ela, ok. Tipo, caiu, levanta, sacode a poeira, vai. Tem pessoas que não, tem pessoas que elas possuem um processo um pouco mais lento, por motivos aqui que não cabe a nós julgarmos. Né? E nem quer dizer que um é melhor ou que o outro é pior. Né? Vai ter um aspecto positivo ou negativo nas duas circunstâncias. Então, as pessoas passam por processos diferentes. Pular essa fase é muito pessoal também, porque às vezes a pessoa passa, mas ela passa muito rapidamente. Então ela percebe a mudança, ela fica um pouco ansiosa, dá aquela felicidade, aí depois ela começa a ficar com medo, mas às vezes isso pode durar segundos ou milésimos de segundo. Ela fica pensativa, aí depois, não, peraí, vamos retomar, não, já que vai ser assim mesmo, ela absorve aquilo rapidamente e passa. Né? Então assim, o tempo de resposta é muito individual. É por isso que o gestor, tendo esse conhecimento, essa percepção, ele pode mapear isso. Né? Ele pode verificar isso nas pessoas. Quais são os comportamentos que a pessoa está tendo? Se ela está negando muito as coisas, né? Se ela está muito reativa, se o que ela está dizendo está concernente com o que ela está fazendo. Por exemplo, às vezes a pessoa está assim, não, legal, mudança, vai mudar aqui na empresa, legal tal, mas a pessoa não está fazendo nada de diferente, ela está na zona de conforto, ou seja, verbalmente ela diz uma coisa, mas comportamentalmente ela está dizendo outra, né? Por quê? Porque aí o gestor ele pode ter um comportamento específico, né, de ajudar, de pegar na mão. Eu vou fazer um parênteses aqui. O Mário Polis, ele mandou uma pergunta no direct, querendo saber como que o gestor ele pode negociar, qual estratégia ele negociaria redução de jornada de trabalho. E obrigado pela pergunta, Mário. Na minha opinião, ser o mais transparente possível. Tá? Por quê? Porque é óbvio, né? Se as mudanças não acontecerem, as mudanças suaves, as drásticas vão vir. Né? Então, se uma empresa está reduzindo uma jornada de trabalho, é porque muito provavelmente ela quer reduzir o custo e porque ela precisa cuidar do fluxo de caixa dela. Né? Então, ser transparente. Olha, essa mudança aconteceu, não estava programado, mas infelizmente nós temos que fazer isso. Se nós não fizermos isso, amanhã vai estar um exagero, né? Mas amanhã vai estar todo mundo na rua. Então, para que nós não estejamos todos nós na rua, então vamos ter uma redução agora. Então, na minha opinião, respondendo, ser transparente. Né? Ser transparente, colocar as cartas na mesa, porque o que o dono da empresa está passando, o colaborador também está passando. Estamos todos passando pela mesma situação. A tempestade, ela atingiu todos os barcos. Todos os barcos. Então, nós estamos todos aí nadando e remando, se sustentando nessa situação. Respondi, Renato?
Com certeza, com certeza. E é um momento que exige muito respeito, né? Tolerância, respeito entre as partes. A gente tem aí uma questão cultural no Brasil do empresário no papel de opressor. Ei, Thiago. De ouvir o empresário no papel de opressor. Isso. Então a gente tem essa cultura, né? E por outro lado, tem a ideia de que o trabalhador que quer ficar em casa, que está com medo, ele é vagabundo, ele não quer produzir, coisas desse tipo. Então, assim, nós temos que aprender com esse momento que nós estamos passando, né, Thiago? O respeito entre as partes, o olhar para o problema do outro, né? O entender que o empresário que está buscando as soluções de redução de jornada, ou mesmo de suspensão, é porque ele não tem mais condições de tocar o negócio dele da forma como estava antes, né? E ele encontrou nesse caminho uma proposta de manutenção do emprego, porque se ele está tomando essa decisão, ele está garantindo o emprego pelo mesmo período, né? Exatamente. Então, eu acho que essa relação, assim, é muito pertinente, essa colocação do Mário, eu acho que esse tema que ele trouxe. E em relação às mudanças, todo mundo está tendo que mudar. O empresário, o funcionário, né? Os líderes estão tendo que tomar decisões que eles não foram preparados para isso. Não tem cursinho para esse momento que nós estamos passando. Não tem cursinho. E as relações entre as empresas, né, Renato? Né? O cliente mudou, o fornecedor mudou, né? Então, como nós estamos dizendo a live toda, né? A mudança, ela pegou todos. Nós estamos num grande processo de mudança. Interno, externo, no nosso ambiente, fazendo home office, na cultura da empresa, nos processos da empresa e na relação com os clientes, né? Tinha um rio passando ali e de repente não tem mais. Né? Por quê? Porque mudou tudo. Né? Exatamente. Muito bom, Thiago, agradeço. Nós temos mais 2 minutos aí. Né? Se quiser fazer as suas considerações finais, agradeço a participação de todo mundo que mandou as perguntas. A live vai ficar lá disponível no Stories da ETCom, vai ficar disponível depois de 24 horas no nosso canal no YouTube. Tá? Então, faça suas considerações e agradeço a todos. Obrigado, Renato, pelo convite. Obrigado, Michele, pelo convite. Assisti de camarote, como disse, as considerações da Michele, muito pertinentes. Foi um prazer fazer essa live e a minha esperança, né, e o intuito nosso era levar alguns insights, alguns aprendizados, né, para as pessoas que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir, né, para que elas percebam que pode ser que exista alguma estratégia que ela ainda não tenha enxergado e que ela ainda não tenha visto. E, de alguma maneira, a gente estar ajudando a população, as pessoas que esse material vai alcançar. Obrigado mesmo pela oportunidade, Renato. Eu que agradeço, Thiago. Obrigado a todo mundo. Lembrando, todas as quartas-feiras, às 4 horas da tarde, a gente tem alguém aqui no canal da ETCom do Instagram para falar com vocês sobre os assuntos que estão surgindo nesse monte de mudança. Cada semana é única. Eu acho que vale muito a pena a gente fazer o planejamento de curto prazo, viver cada dia, desliga a televisão, desliga o noticiário, viva com seus amigos, com a sua família, né? E faça negócios locais com seus parceiros de perto. Os grandes negócios vão sobreviver, os pequenos negócios dependem muito da ajuda mútua de todo mundo. Tá? Obrigado mais uma vez, Thiago. Obrigado a você, Renato, foi um prazer. Um abraço. Um abraço.